Olá! Hoje nós vamos conhecer, primeiramente, o que é a Constituição. Todo país deve ter um conjunto de regras. A maior parte dos países do mundo, esta regra é ditada pela Constituição da República. Os estados brasileiros também têm a Constituição Estadual, os municípios têm a Lei Orgânica do município. O Distrito Federal também tem a Constituição do Distrito Federal. E o que fala o artigo 1º? O artigo 1º da Constituição diz que todo poder emana do povo, que exercerá através de seus representantes. Significa o quê? Vou contar para vocês como que funcionava na Grécia. Na Grécia, a política era uma obrigação de cada cidadão. A política estava em primeiro lugar. Então as pessoas se reuniam diariamente na praça pública. Essa praça pública se chamava de Ágora, e nessa praça pública todos discutiam os problemas da cidade e no final deliberavam por uma determinada medida. Por exemplo, como distribuir o orçamento das cidades-estados da Grécia. Mas a Grécia, a população era menor. A população foi crescendo e não foi possível fazer esta reunião em praça pública. Então, o que aconteceu? A população passou a eleger em Roma um representante. Eles passaram a nomear uma pessoa que vai, perante o poder público, trazer suas reivindicações. Então, o que acontece hoje no Brasil? Cada cidadão hoje, por exemplo, você tem problema na sua rua, você tem problemas na sua iluminação pública, na sua escola. É difícil que toda a população vá perante o prefeito, perante o governador, reivindicar. Então, o que se faz hoje? Hoje, as pessoas elegem um representante, este representante ele vai descobrir quais são as necessidades da população e vai lutar por esses direitos. Um deputado, por exemplo, você escolhe um deputado, esse deputado vai descobrir quais são as suas necessidades e vai levar para o Estado as suas reivindicações. O deputado, o senador, o deputado federal, o deputado estadual, o senador e o vereador, eles fazem leis em benefício da população. Agora vamos falar sobre os direitos. Nós temos o direito à liberdade de ir e vir, a liberdade de expressão. Você pode falar mal de alguém? Você pode falar mal de algum político? Pode, desde que seja verdade. Desde que você assuma o risco de falar de alguém, né? Então, esses são os direitos ligados à liberdade. Liberdade de ir e vir, você tem liberdade de expressão, liberdade de pensamento. São direitos relacionados à liberdade. Mas me diz uma coisa, se todos têm a liberdade, o mais forte não tem uma liberdade maior que do mais fraco? Aí que entra os direitos relacionados à igualdade, os direitos sociais. A Constituição fala que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, segurança, previdência social, a proteção à maternidade, à infância e assistência aos desamparados. E como que se dá essa igualdade? Então vamos trazer um exemplo para vocês, a igualdade na educação. Na educação o que acontece? Todos podem fazer uma faculdade? A princípio sim, desde que todos tenham direito para pagar a mensalidade. E aquelas pessoas que não têm dinheiro para pagar a mensalidade, elas conseguem fazer a faculdade? Não, não conseguem. Aí que entram os direitos sociais. Os direitos sociais entram para aquela pessoa mais desamparada possa fazer a sua faculdade. Então o governo vai entrar com universidades públicas, direito social. Vai entrar também com bolsas, financiamento estudantil, aí que se faz a igualdade. Lazer. Todo mundo tem dinheiro para ir no cinema? Não tem. Então o Estado, o que ele vai fazer? Ele vai tentar trazer o lazer para todas as pessoas. Mas o Estado vai pagar o cinema para você?
Depende. Eu já vi municípios que pagam cinema para pessoas mais desamparadas. Conseguem descontos com o cinema, né? Então, direitos sociais são para trazer a igualdade a todos. Um dos direitos sociais previstos na Constituição é a saúde. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então, o que acontece? Nem todo mundo pode pagar planos de saúde. Então, o Estado, a União e o município têm o dever de proporcionar a saúde para todos. Através do quê? Postos de saúde do Estado, casos de pessoas que precisam de medicamentos, fornecimento de medicamentos, atendimento através de SAMU. Então, são todos os direitos direcionados para aquelas pessoas que não têm condições de pagar sozinho a saúde. Vamos para a educação. O que é a educação de todos? O que é a educação para todos? A Constituição diz que a educação é um direito de todos e um dever do Estado e de quem mais? E da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Então eu pergunto uma coisa para vocês. É só a escola que tem o dever de educar? Não. Tem a educação que o pai tem que dar em casa, tem a educação que a mãe tem que dar em casa e tem aquela educação que a escola vai dar. Então, a criança ela tem que vir com um certo nível de educação para a escola. O professor é professor, não é pai. A professora não é mãe, é professora. Então, a educação é dever da família, é dever da escola e dever da sociedade também. A sociedade é responsável pela educação. E como que nós temos uma educação, uma saúde de melhor qualidade? Através da escolha de bons representantes e bons administradores. A partir do momento que você elege um bom prefeito, você elege um bom governador, um bom presidente, elege seus representantes, um bom deputado, um bom senador e um bom vereador, você vai conseguir pessoas mais comprometidas, pessoas que vão trazer as reivindicações da população. Isso é democracia. Então, o que é um bom deputado? O que é um bom vereador? Um bom vereador, um bom deputado é aquele que lá no meio da população, lá no meio da sociedade, ele tenta descobrir o que aquela população necessita. Ele descobrindo o que aquela população necessita, ele vai fazer uma lei, tentando trazer esses direitos para aquela população. O vereador ele tem um papel maior. A Constituição diz que o papel do vereador é fazer leis. Mas na prática, além dele fazer as leis, ele faz a intermediação perante o prefeito. Porque toda a população, ela não tem acesso direto ao gabinete do prefeito. Então, às vezes, o vereador, embora não seja o seu papel, ele faz essa intermediação. E democracia o que é? É ter a liberdade de escolher seus representantes. É ter aquela convicção formada, saber escolher seu vereador, saber escolher seu prefeito, sem interferência de ninguém. Teve épocas, existem países que as pessoas não têm liberdade de votar. Então não existe a democracia. Daí você pergunta assim, professor, mas a democracia é sempre aquela briga. Isso que é bom da democracia. Democracia é conflito. É conflito por quê? Qual é a diferença da democracia e da ditadura? É mais fácil alguém administrar um país ou um município na democracia ou na ditadura? Na ditadura. Na ditadura, eu falo, você obedece, daí padroniza o pensamento. Todo mundo pensa igual, mas pensa igual porque veio uma ordem de cima para baixo. Na democracia, as pessoas discutem, reclamam e chegam a um consenso. Então, a pior democracia é melhor do que a melhor das ditaduras, né? E como que você faz uma democracia? Como que você mantém uma democracia? A democracia se faz através da eleição. A eleição, o que é? É a escolha dos seus representantes. É quando você vai escolher o deputado que vai identificar a sua necessidade e levar a reivindicação
para o Estado. Então, a democracia só se alcança quando você escolhe bem seus representantes. Que você comparece à eleição para votar, que você vota consciente, você sabe quem escolher. Qual que é a diferença do voto em branco, o voto nulo e o voto normal? O voto normal é aquele que você vai na urna e vota. O voto branco é para aquelas pessoas que ou não têm candidatos ou não querem votar. Por isso que tem a tecla branco. E o voto nulo é aquelas pessoas que têm candidatos, querem votar, mas não sabem votar. Digitam um número que não existe e confirmam. Então, pessoal, o interessante é vocês escolherem os representantes. Evitar de votar em branco e evitar de anular seu voto. Então, esse era o recadinho que ia passar para vocês. Eu sou o professor Rogério Borne, da Escola Judiciária Eleitoral.